Olá pessoal, aqui retornando, né, professor Cleiton Teixeira, para o terceiro bloco da nossa aula, né? Nós estamos falando do rese e do agravo em execução, né? E estamos, no bloco anterior chegamos a falar do inciso 8 do artigo 581, da decisão que decreta a prescrição ou julga por outro modo extinta a punibilidade, né? E conversamos um pouquinho a respeito dele e vamos seguindo então no nosso material para o próximo inciso. Olha só. Inciso 9. Quem deferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Aí, aqui, pessoal, é a contraposição do inciso anterior. Negada a extinção da punibilidade, o processo seguirá o seu curso normal. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória simples. Diante da previsão expressa em lei, caberá recurso em sentido estrito. Da mesma forma do inciso anterior, o recurso em sentido estrito contra a decisão que indeferir o pedido de extinção de punibilidade somente poderá ser manejado de forma residual, ou seja, quando a decisão não ocorrer na própria sentença condenatória, onde cabe apelação, ou em sede de execução criminal, quando será cabível o agravo em execução. Isso nós falamos para vocês no bloco anterior, né? Aí, trago a observação aqui, convém ressaltar que o Código de Processo Penal, especificamente no artigo 648.7, prevê a possibilidade de impetração de habeas corpus quando o incidente causa distinção da punibilidade. Nesse sentido, a regra deverá ser o uso do rese, uma vez que o habeas corpus não deve ser usado como sucedâneo de recurso, né? Como nós falamos, o habeas corpus é uma ação inicial, né? Uma petição inicial, não se confunde com o recurso, embora ela seja manejado como um recurso do réu para impossibilitar aí a segregação da sua liberdade corporal, da sua liberdade pessoal, né? Todavia, em caso de evidente constrangimento ilegal, no qual o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade não reclama aprofundamento da prova, afigura-se possível, e na prática é a providência mais comum, a adoção de habeas corpus, né? Então, quando você tem uma causa evidente ali que não demanda de prova, você ingressa diretamente com habeas corpus por conta de uma medida muito simples, né? A medida do HC é mais rápida que o julgamento do rese. Você já vai pedir ali no HC a liminar, né? Não é a possibilidade existente no rese. Então, na prática, é mais fácil e mais rápido você ingressar com habeas corpus, desde que, é claro, não tenha que se aprofundar na prova. O inciso 10 fala da decisão de conceder ou negar a ordem de habeas corpus. E aqui eu chamo a atenção para vocês, comigo aqui, olha só. O rese, ele é intentado contra a decisão de conceder ou negar a ordem de habeas corpus na primeira instância, tá, pessoal? Porque são das decisões da primeira instância que vai caber o rese. Nas decisões dos colegiados, dos tribunais, nós temos recursos específicos, né? Embora se intente até o habeas corpus, por vezes, não é o procedimento correto, porque nós temos o recurso ordinário constitucional previsto na Constituição Federal, né, que determina que das ordens negatórias de habeas corpus, em segunda instância, nos tribunais, o recurso apropriado é o ROC, o Recurso Ordinário Constitucional. Vamos dar uma olhada no material, olha só. O dispositivo refere-se à decisão do juiz de primeira instância, da qual, na hipótese de concessão, cabe também recurso ex officio, né? No caso de decisão denegatória, proferida em única ou última instância, pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais dos estados, caberá recurso ordinário constitucional para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o artigo 105, inciso 2A da Constituição Federal. Se a decisão denegatória for proferida em única instância, somente em única instância, pelos tribunais superiores, caberá recurso ordinário constitucional ao STF, e aí está a previsão legal para vocês, 102, 2A da Constituição Federal. Então, sempre que você falar em ordem denegatória
de habeas corpus, né? E vai recorrer, se o habeas corpus for em primeira instância, reze. Se for em instâncias superiores, ROC, recurso ordinário constitucional, previsto lá nos artigos 102 e 105 da Constituição Federal, né? E depois, passando lá para o material, vamos analisar o inciso 11, esse daqui eu já falei para vocês que não cabe mais, reze, né? Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, e não cabe mais reze, por quê? No caso de a decisão encontrar-se embutida em sentença condenatória, cabe apelação, por conta do disposto no artigo 593, quarto do CPP. E após o trânsito em julgado da condenação, cabe agravo em execução. Assim, esse dispositivo tem aplicação prejudicada, não cabe mais, porque nós temos a LEP, que cuida dos casos de execução, né? E nós temos aqui no corpo da sentença, quando decidir sobre a suspensão, o recurso de apelação. Que conceder, negar ou revogar o livramento condicional também foi revogado pela LEP, como eu disse a vocês, trata-se de matéria exclusiva de execução. Depois vamos para o 13, da decisão que anular a instrução no todo ou em parte. Reconhecida essa hipótese, que é típica decisão interlocutória, cabe à parte inconformada em ter de reiniciar a instrução ou reproduzir determinados atos, impugnar a decisão anulatória pelos recursos em sentido estrito. Ou seja, não cabe recurso em sentido estrito contra a decisão indeferitória do pedido de anulação. Tá? Agora, se consegue a anulação, né, reconhecida essa hipótese da decisão que anular a instrução, seria necessário se fazer a prova toda novamente. E, por vezes, pode ter essa prova perdida, né? E, com isso, o recurso para que se tenha essa providência, né, de não anulação, seria o recurso em sentido estrito. De outro lado, se condenado, nada impede que o interessado argua a nulidade em preliminar de eventual recurso de apelação. Então, não há prejuízo aqui. Por interpretação extensiva ao artigo 581.13 do CPP, é cabível o recurso em sentido estrito contra a decisão que declarar ilícita a prova juntada aos autos, porque também é uma questão de nulidade, tá bom? Inciso 14, da decisão que incluir ou excluir jurado na lista geral, e aqui nós estamos falando do procedimento do júri, né? Então, olha só, tendo em vista a imparcial formação da lista de jurados, o procedimento deve ser de conhecimento geral, publicando-se o resultado final na imprensa e afixando-se no fórum. Logo, é possível que qualquer pessoa questione a idoneidade de um jurado, incluído na lista. Está lá no artigo 426, parágrafo 1º do CPP. Nesse caso, pode o juiz, acolhendo petição da parte interessada, excluí-lo da lista, o que dá margem ao inconformismo daquele que foi extirpado. Por outro lado, a inclusão de alguém impugnada e mantida pelo magistrado dá lugar à interposição de recurso em sentido estrito. Nesse caso, em caráter excepcional, segue o recurso ao presidente do tribunal. Isso está lá estampado no artigo 582, parágrafo único. E, excepcionalmente, em relação a essa decisão, o prazo para interpor o recurso é de 20 dias. Isso está lá no 586, parágrafo único, devendo ser dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça. Da decisão que denegar a apelação ao julgá-la deserta. No caso da apelação, o juízo de prelibação, ou seja, de admissibilidade, deve ser feito tanto na primeira quanto na instância superior. Ou seja, nós temos 2 juízos de admissibilidade, né, na primeira instância, e quando chega na segunda instância, novamente analisado esses requisitos, né, de admissibilidade. Assim, o juiz Lacó pode deixar de receber o apelo, o que equivale a denegá-lo, se entender não preenchido algum pressuposto recursal, objetivo ou subjetivo. Nessa hipótese, cabe recurso em sentido estrito contra o despacho denegatório da apelação. Note-se que o recurso não se volta contra a sentença apelada, mas exclusivamente contra o despacho que negou o seguimento à apelação. Vamos entender isso? O que quer dizer? Olha só. Interposta a apelação, existem 2 juízos de admissibilidade, tanto na primeira instância quanto na segunda instância.
Se o juiz da primeira instância não recebe a apelação, cabe recurso em sentido estrito para fazer essa apelação subir para o tribunal e passar pelo segundo juízo de admissibilidade. Isso não quer dizer que você está entrando no mérito das razões de apelação. O recurso em sentido estrito aqui serve só para fazer com que o recurso de apelação suba para o tribunal para que seja novamente analisado os requisitos lá de admissibilidade. Percebam, então, não se entra no mérito da apelação. Esse recurso em sentido estrito com fundamento lá no inciso 15, tá? É somente para fazer com que o recurso de apelação suba à apreciação do tribunal. Perfeito? Seguindo. 16. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. As questões prejudiciais estão previstas no artigo 92 e 93 do CPP. Questão prejudicial é aquela que deve ser decidida antes do julgamento da questão principal de forma definitiva, no mesmo ou em outro processo com ela relacionado. Exemplo de prejudiciedade obrigatória: ação de anulação de casamento no crime de bigamia. Deve-se primeiro definir a questão da anulação de um dos casamentos, para depois resolver o mérito do delito de bigamia. Exemplo de prejudiciais facultativas: a verificação do direito de propriedade dos crimes de furto, estelionato, da posse, do esbulho e invasão de domicílio e etc. Se o juiz determinar a suspensão do processo para a solução da questão prejudicial obrigatória ou facultativa, cabe recurso em sentido estrito. Pessoal, estou adiantando um pouco aqui para vocês, porque senão a gente não consegue passar toda a matéria. Lembrando que esse material vai estar disponível para vocês, né? Mas nós estamos finalizando aqui o RESE, tá? Inciso 18, que decidir o incidente de falsidade, né? O incidente de falsidade está previsto lá nos artigos 145 a 148 do CPP. Então, vocês têm que dar uma olhada nesses artigos. Lá, por fim, incluído pelo pacote anticrime, né, o inciso 25, que fala que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A desta lei. Pois bem, chegamos aqui ao final desses incisos do 581. É um tanto quanto cansativo ler para vocês aqui os incisos, mas a gente precisa ir fazendo dessa maneira, lendo e passando as informações para vocês, para ficar de uma forma mais didática, por conta do nosso tempo. Gostaria de fazer mais, né, debater mais cada inciso com vocês, mas infelizmente o nosso tempo não nos permite. Nós vamos falar agora de maneira bem rápida e sucinta com relação ao prazo e a competência para julgamento, né? Então, aí nós finalizamos o RESE e depois nós passamos a falar do agravo em execução. Todo recurso tem que ser interposto, né? E arrazoado, como eu disse a vocês no bloco anterior. Então, uma regra geral para os recursos é que ele deve ser interposto perante o juízo que deu a decisão e as razões encaminhadas para a instância superior, né? Então, essa é uma regra geral dos recursos. O RESE tem prazo definido em lei e são prazos diferenciados, né? Então, vamos dar uma olhadinha qual é o prazo do RESE. Olha só. Prazo: 5 dias para interposição, né, para interpor o recurso, 5 dias de acordo com o artigo 586 do CPP. Você pode interpor o recurso já apresentando as razões, sem qualquer problema, como é possível também na apelação, né? Não há qualquer óbice para isso. Entretanto, você pode só interpor o recurso e pedir para ser intimado para apresentar as razões posteriormente. E se isso acontecer, a partir da intimação, então, você terá 2 dias para apresentar as razões de acordo com o artigo 588 do CPP. Perfeito? Competência para julgamento. Como eu disse a vocês, a interposição do recurso deve ser dirigida ao juiz de primeiro grau que proferiu a decisão, para que ele possa rever a decisão em sede de juízo de retratação. As razões de recurso devem ser endereçadas ao tribunal competente, Tribunal de Justiça, se a competência da Justiça Comum Estadual, ou Tribunal Regional Federal, se da competência da Justiça Federal. E aqui, com relação ao RESE, uma última observação.
com relação ao juízo de retratação, né? Sempre que você interpor o rese, você vai pedir para que o juiz se retrate daquela decisão. E ele pode, então, se retratar. Ele pode perceber que realmente ele estava equivocado e voltar atrás. Esses são pressupostos tanto do rese quanto do agravo em execução que veremos adiante, tá bom? Então, volto com vocês no próximo bloco para a gente finalizar.